eu quero convidar você que mora na ilha, Bananal, Cocotá, Guarabu, para você participar da nossa segunda edição do Fest Gospel Periferias e com a participação do... Fala galera, nós somos o Contato Vital e nós temos um encontro marcado no dia 30 de maio, lá na Ilha do Governador, na Lona Cultural Renato Russo. Fest Gospel Periferias, segunda edição. Até lá! É isso, e eu chamo você, sai da tua igreja, vem que a gente está te esperando para esse grande evento. Tantos sonhos se desfazem e com o tempo se vão, e no peito que fica é um vazio de um coração que só deseja ser feliz, mas se entrega à ilusão. A realidade vem, não se pode dela esconder. Se faz parte de você, com ela conviver. Entender então que não dá nessa vida tudo suportar. Frágil vida, procura agora alguém com quem contar. Você pode contar com Deus, descansar em suas promessas. Sou o teu Deus, aquele que seu fardo leva. Você pode contar com Deus, descansar em suas promessas. Sou o teu Deus, aquele que seu fardo leva. Olá, mais um Papo de Adorador que nós trazemos a você com algumas novidades e eu quero que você fique ligado. Se bobear, vai lá, pega uma caneta para você dar uma anotadinha em algumas coisas aqui, porque nossas programações, elas mudam, né? Não só mudam, mas se aperfeiçoam. Agora, você vai poder acompanhar cada episódio do Papo de Adorador, primeiro, tá? Pela TV Metropolitano. A TV Metropolitano, se você tiver TV Smart, é só você baixar no teu aplicativo da Sol TV ou o aplicativo do seu celular, do seu smartphone, tá bom? E lá você vai encontrar o Papo de Adorador toda quinta-feira e toda sexta às 22 horas e aos sábados às 19 horas. Pois é, público da TV Metropolitano, grande abraço, porque o papo chegou lá, tá? Também nós estamos na TV Rio. A TV Rio, que é a primeira TV web do Brasil. Como é que você acessa? Vou falar devagar para você não se perder. www.canaltvrio.com.br. De novo, www, tá bom? Canal Rio TV, Canal TV Rio.com.br, você vai acessar o canal TV Rio e assistir também o Papo de Adorador. Na TV Pereira, que é uma web TV, também www.tvpereira.com. Na TV Brasil Novo, essa aí você não pode deixar de anotar, pelo amor de Deus. Brasil Novo é a nova TV daqui da rede do Estúdio Fai e você vai poder acompanhar toda a programação, não só a programação do Papo de Adorador, mas também todas as programações do Estúdio Fai Brasil, que vai chegar para você aí na sua casa, na sua região. Então, a Brasil Novo TV, ela tem um aplicativo, tá, de YouTube, que é a Brasil Novo TV, e também está em muitas e todas as redes sociais. Então, você que
tá meio perdido, cheguei agora. O Papo de Adorador está em diversos locais, em outras redes sociais e em TVs que você pode acompanhar do Rio de Janeiro inteiro e fora do Rio também. A última é a SJTV, que é uma TV aberta, é o canal 17. Você que mora aí em Araras, Petrópolis, Teresópolis, toda a região serrana, você vai assistir o nosso Papo de Adorador na SJTV. Fiquei sem fôlego, mas foi para te dar informação, tá bom? Depois a galera vai botar para você aqui todos os nossos parceiros e com certeza vai ser assim uma coisa muito bacana, em que a TV Papo de Adorador, o programa está se expandindo, está alcançando não só o estado do Rio de Janeiro, mas por aí em outras cidades, em outros estados, estamos ganhando espaço. E você que é nosso parceiro, diz aí se está chegando até você, diz aí se você está conseguindo acessar nossas programações em outros canais e dentro dessas emissoras que eu citei para você. Tá bom? Muito bem. Eu sei que você é aquela pessoa cuidadosa, que está sempre acompanhando o nosso papo, é aquela pessoa que não deixa de assistir um único episódio, e eu fico grata, eu fico muito feliz em ter a sua companhia, em ter aqui a sua audiência, e eu preciso que você leve essa notícia para outras pessoas. Compartilhe, porque o Papo de Adorador, ele agora está crescendo. Estamos tomando corpo e vulto, e você que está do outro lado é o grande responsável por tudo isso que está acontecendo. Sem mais delongas, hoje nós voltamos e voltamos com toda a força, porque estamos recebendo aqui uma amiga muito antiga, né? Uma artista que já tem uma história muito grande escrita dentro do cenário gospel do Brasil e por aí também, em alguns locais, em área internacional, uma menina que canta de tudo, viu? E canta até em inglês. Coisa que eu nem falo, é coisa só para inglês ver, não. É para brasileiro também. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui na nossa poltroninha, nossa querida cantora Maurizete Catarina. Alô, Maurizete, tudo bem? Tudo bom, minha querida? Prazer poder estar aqui novamente com vocês. Você sempre com essa simpatia, esse carinho. E podendo retornar aqui o Papo de Adorador, né? Já tem tempo, né, pastora? Que eu passei por aqui, né? Eu acho que o primeiro que você fez ainda era o Será que foi o primeiro? Foi o primeiro. Olha só. Foi um dos primeiros. Era aquela cadeirinha colorida que a gente ficava aqui É lá. verdade, a cadeirinha colorida, gente. Aquela cadeirinha foi sucesso, hein? Né? Foi um dos primeiros episódios que a gente fez. É. Né? E a gente acho que já passou muito tempo, né, Maurizete? Sei lá o quê. Eu acho que tem o quê? Uns 2 anos isso? 2 nada, que é isso. Acho que pode botar uns quase 10 anos por aí, Maurizete. Não, isso tem isso tudo. Não, pastora, por Acho que favor. tem. Oh, meu Deus. Acho que, ó. Olha, vou buscar lá, hein? Vamos buscar essa Vamos data buscar. aí, porque é muito tempo que passou já. Mas aí, Maurizete, conta pra mim o que é que você tem feito. Por onde tem andado a nossa cantora Maurizete Catarina? Olha, a vida tá girando, hein? Girando e eu tô girando junto. E Deus está levando, né? Pois é, a gente tá... inclusive, esse momento agora é um momento bastante interessante, né? Porque eu estou, na verdade, vivenciando algo novamente com a parte da nossa formação, né? Que é da Fono. Estou atuando muito na área da Fono. E, paralelamente, o ministério, né? O ministério que é algo que Deus tem, assim, colocado muito no meu coração em relação a gente não deixar a coisa esfriar, né? Porque às vezes a gente fica muito dedicado também à profissão, ou uma profissão nossa de formação, que é a Fono, né? Que eu me formei em 94. Só que muita gente não sabe, no mesmo tempo que eu estava me formando, na verdade, iniciando a faculdade, eu tinha ganho o concurso de Novos Talentos na época, né? Caramba! Foi assim, simultâneo. Eu entrei para a faculdade e comecei... E, na verdade, ganhei o concurso de Novos Talentos na época que era MK Publicitar, que agora é MK Music, né? E aí tudo começou ali. Mas Deus falou no meu coração que eu não deixasse a faculdade. E eu conciliei a faculdade junto com o ministério. Junto com o ministério. Sim. Legal. Muitas vezes eu estava viajando para ir cantar vários lugares aí do Brasil e dentro do avião tinha que estar estudando para fazer prova. Caramba! E eu vou falar, teve momentos que eu pensei, Senhor, eu não vou aguentar isso, eu vou ter que
deixar a faculdade. Deus falou no meu coração que não deixasse a faculdade. E eu consegui concluir em 97, né? Colei grau em 98. E de lá para cá eu sempre venho conciliando com a música, com o ministério, né? Eu estava atuando muito na área de voz, eu continuo, né? Mas agora também agreguei a parte de... Entrei muito nessa área do autismo, especificamente porque eu fui convidada para atuar, inclusive, fora do Rio, né? Que é a minha cidade, que eu amo. Mas a gente está agora morando fora do Rio. Ah, então peraí. Uma cor de cada vez. Maurizete Catarina, cantora. Isso. Maurizete Catarina, fonoaudiólogo, é isso? Tô certa? Isso. Conciliou lá em alguma parte esse ministério, né? E vamos dividir agora. Você não está no Rio mais, daqui a pouco a gente vai falar sobre, né? Caraca, cara, o tempo parece que passa muito rápido, né? Voa, na verdade. É verdade. Voa. E esse período, Maurizete, você teve, tipo assim, a gente sabe que você é uma cantora de longa data, né? Tem quanto tempo mesmo profissionalmente cantando? Na verdade, eu comecei em 94, gravando o primeiro trabalho, porque, na verdade, a gente cantava nas igrejas, mas, assim, que a gente diz profissionalmente, né? Que aí eu comecei a gravar, foi em 94, primeiro trabalho. Então, a gente vai aí para quase 30 anos de ministério aí, trabalhando nessa jornada toda, né? É verdade. E o tempo de ministério é maior do que o tempo da faculdade, obviamente, porque, né? É uma estrada que você vem conciliando com as duas coisas. Sim, sim. E Maurizete, a Maurizete cantora e a Maurizete fonoaudiólogo agora, como é que funde? Bom, eu sempre vi a fono, inclusive quando eu escolhi a fono na época, eu queria algo que tivesse a ver com o que eu já estava fazendo, né? Com o ministério, com essa coisa da voz. E eu falei, gente, inclusive eu pensando assim, quando eu fui escolher a faculdade, eu pensei assim, eu quero escolher algo também que tenha a ver com o que eu já estou fazendo, para me ajudar e, quem sabe, também poder ajudar outras pessoas. Sim, né? sim. E aí eu fui ver quanto que eu precisava estudar. Quando eu cheguei no estúdio para gravar a primeira vez, eu falei, Senhor, eu não sei nada. Eu não sabia respirar, eu não sabia absolutamente nada. Então eu falei, eu vou precisar estudar isso aqui, porque parece que a coisa é fácil, né? Mas quando você vai colocar em prática, opa, como assim? Né? E aí, quando na época a Marina, que estava me acompanhando no estúdio, começou a me dar os toques, eu falei, meu Deus, eu não sei nada, eu vou precisar estudar, eu vou ter que fazer... realmente me aprofundar nisso para saber como que funciona de verdade para poder fazer a coisa direitinha, né? E aí comecei a fazer aula de canto, enfim. E aí cheguei até a fono, né? Meu pai na época ficou perguntando, mas o que você vai fazer de faculdade? Eu falei, eu vou para uma área que tem a ver com o que eu já estou fazendo. E foi o que eu fiz, né? E aí eu comecei a atuar muito nessa coisa também da voz, né? Antes de estar agora também... além de trabalhar muito com a questão da área de voz, comecei a mergulhar muito dentro do autismo, porque surgiu o convite para eu trabalhar, né, especificamente por contratado, né, por uma clínica que ela atua muito dentro dessa área, que é uma área que também me encantei demais, porque eu sempre gostei de trabalhar com criança, né? Benção. E aí eu me identifiquei bastante, assim, muito mesmo. Mas eu não deixei também a área de voz, né? Continuo meus estudos, continuo atendendo quando tem... Dando aula. Dando aula. Legal. Né? Eu dou aula online, né? Porque aqui no Rio eu tinha lugares que eu dava aula presencialmente. Sim. E agora eu dou mais na forma online, né? Porque lá não estou no espaço dando aula de canto, nem atendendo paciente ainda na área de voz, que eu também tenho esse projeto de abrir um espaço para eu poder atender as pessoas presencialmente, né? E qual a dificuldade que você achou, Maurizete? Você ganhou um concurso. Sim. E você não tinha o conhecimento de voz, né? Não tinha feito a aulinha, aquelas aulinhas básicas, né? De expiração, impostação, dicção, articulação, aquela coisa toda. E como que foi esse desafio? Você ganhou um concurso, né? Foi trabalhar com o pessoal dentro da MK, no caso, né? Contratada. E como que você se viu diante desse desafio? Cantar profissionalmente sem o conhecimento técnico. Olha, é bastante complicado, viu? Ainda bem que hoje as pessoas têm essa informação, a informação está muito chegando através da internet, né? Melhorou bastante, né? Aí as pessoas conseguem ter consciência do quão importante é. Até porque, por exemplo, você encontra muitos cantores com problemas de lesões, né, nas pregas vocais, por exemplo, nódulo, pólipo, por aí vai, fenda. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tive, olha só, durante
no caso, a época que eu estava ainda fazendo a faculdade, porque eu ainda não tinha essa consciência que eu precisava fazer um condicionamento. Sim. Né? Porque a gente que lida com voz, de acordo com a demanda que você tenha, você precisa fazer um condicionamento. Sim. Porque senão você vai ter algum problema de voz, isso é certo. Porque dependendo muito também das regiões que você canta, principalmente as regiões mais agudas, que exigem maior suporte, né? Enfim, a questão da respiração que influencia bastante, a colocação. E aí as pessoas às vezes colocam muito esforço. Então, você precisa estudar para você poder justamente usar da melhor forma, usar o seu potencial sim, mas sem danificar. Sim. Então eu vi assim, o quanto eu precisava realmente estudar por conta disso, né? Porque às vezes era 2, 3 eventos que eu cantava por dia e sem técnica, né? Porque eu achava, na verdade, eu até tinha alguma técnica, que eu já comecei a estudar ali, até tinha alguma técnica, mas eu achava que não precisava de um condicionamento. Eu não queria fazer os exercícios, eu achava que dava para, sei lá, uma vez ou outra eu fazia um exercício, no dia não aquecia e vamos assim mesmo, né? Hoje não, tem toda a consciência que eu preciso fazer, tem os cuidados. Você tem que fazer, por exemplo, antes daqui da gravação que a gente teve agora há pouco, estava nebulizando, né? Você faz o aquecimento, porque senão o impacto que você dá sobre as suas pregas vocais é muito grande, né? Fora essa semana que foi um desafio gravar, hoje, principalmente, porque eu estava saindo de uma semana, deve estar comentando contigo, né, pastor? A gente se ajeitando aqui no camarim, comentando. Eu saí de uma crise de rinite muito forte e eu fiquei quase um mês com essa crise, né? Essa semana que eu consegui uma pequena uma melhora, né? E eu já estava, na verdade, acho que na segunda leva ou terceira de medicamento, de tão forte que foi a crise. Pessoal que canta aí tem que ter um certo cuidado aí com a voz. E lá onde eu estou porque... morando, a temperatura, assim, agora tá bastante diferente do Rio, né? Rio, né? É lugar de serra. Ih, mais frio, né, mano? Aí agora tende a esfriar, então se você ficar pegando muito sereno, aí o corpo até se acostumar, às vezes é complicado. A gente tem que ter muito cuidado, assim. Eu procuro ter, né, os meus cuidados, mas mesmo assim me pegou de jeito, né? Maurizete Catarina aqui no Papo de Adorador, trazendo umas dicas legais para você aí. O Espírito Santo canta pra gente ou a gente tem que aprender? Tem essa, né? Não, eu não preciso fazer aula não, porque o Espírito Santo. Eu creio assim, pastora, inclusive você falou da questão do concurso Novos Talentos, né? Quando eu fui para o concurso Novos Talentos, na verdade foi... algo que eu creio muito à mão de Deus, né? Porque tinha muitas pessoas talentosas ali, pessoas que, pessoas que até que depois eu soube que eram professores de aula de canto já. Eu concorri com essas pessoas e falei, como assim, né? Caramba! Só fui somente com o dom que Deus deu. Maurizete, eu acho que o professor, ele não é o profissional. Sim. Ele é aquela pessoa que ensina, mas ele não é professor de canto, ele não tem que ser cantor. Ele, às vezes, ele ensina. Eu já vi isso, né? Eu tive... uma professora chamada Maria de Lourdes Cruz. Ela era maestrina do coral da Petrobras. Morava ali no Catete. E ela era uma mulher que cantava, né? Ela falava, minha área é lírica, tal. E ela explorava vocalmente algumas áreas nossas, mas a praia dela não era cantar, cara. Era sentar no piano e dar aula. Olha. Né? Porque geralmente os professores eles ficam muito mais ministrando, né? Dando aulas. Exatamente. E tem gente que acha que só porque é professor, Sim. ele também tem que cantar. Às vezes ele é um excelente professor e é um péssimo cantor. Eu já vi professores, bons professores de aula de canto e cantores. Sim. Sendo cantores também. Sim. É porque às vezes a pessoa fica muito dedicada a dar aulas e ela não quer... digamos assim, dedicar tempo a também seguir alguma carreira, fazer um trabalho paralelamente a isso dela, que é só dar aula. Só dar aula. Agora tem professores de canto, tanto é que eles muitas das vezes vão parar nos reality, né? Sim. Se você observar esses realities aí, aparece muito professores de canto, que é a pessoa que ela está querendo também ali mostrar um pouquinho do trabalho dela. Porque ele sabe de técnica, ele é a pessoa que vai ensinar. Vamos lá. Né? Eu já vi alguns concursos por aí, Sim. né? Alguém dizendo, eu sou professor de canto, pá. Mas naquele momento ali não foi bem. Sei lá, o troço não fluiu. Pode acontecer com qualquer um. Né? Foi uma coisa... Eu fiquei olhando e falei, cara, a pessoa diz assim, eu sou um professor. Sim.
E ela não sabe a altura, a textura, comportamento em palco, né? Diante de um microfone, como é que você utiliza agudo, grave, voz de cabeça, voz de peito. A pessoa, sei lá, se sabe, esquece, eu não sei o que... Gente, eu não sei o que acontece. Eu não sei, não entendi. E aí, eu sou professor da aula de canto, eu entendo dessa maneira. Eu acho que tem gente que ele aprendeu, né? Ele aprendeu ali o que fazer, vamos fazer extensão de voz, aquecimento vocal, não sei o quê, sabe fazer tudo isso. Mas não, existe uma coisa para quem canta que se chama talento, né? A pessoa tem que, ela não pode só saber. Mas ela tem que ter um talento, ela tem que ter uma vocação para que aquilo ali se desenvolva, né? Por isso que eu acho que às vezes a gente olha para alguém dentro de um concurso, dentro de uma coisa assim, pô, eu sou um professor e, de repente, é o que você falou, pô, eu nunca fiz canto, concorri com sei lá quantos professores e venci um concurso. Mas não se trata de conhecimento, se trata de talento ali naquela hora. Se trata de realmente, quando pega o microfone na mão, né, ainda mais quando é música gospel, deixar Deus usar, aí vem aquilo que é a unção que vem do alto e que faz a diferença entre aquele que sabe tudo, do daquele que realmente canta ali, abre a bocona e canta. Eu acho que é por aí, né? Deve ser um negócio desse. Eu tenho uma amiga, inclusive, a Tuane, que ela quase ganhou um concurso agora recente do Canta Comigo, né, no canal 13. Do Faro, né? Hã? Faro, Rodrigo Faro, né? Ela foi praticamente, ela foi semifinalista, né? Mas não sei por que ela não venceu. Para mim, eu falei para ela que ela foi a vencedora daquele programa. E a Tuane tem uma voz lindíssima. Caramba! Lindíssima. A Tuane, ela canta pelo Brasil todo aí, canta em vários eventos, pro Brasil afora. A praia dela a área dela é mais o lírico, mas uma voz perfeita. Ela canta, ela sabe cantar também no popular. Sim. E ela é um típico caso de uma professora de canto que não é só professora de canto. Ela canta realmente, ela vive profissionalmente. A questão dela de dar aula é uma das áreas que ela atua. Legal. Porque, na verdade, ela faz eventos, canta no Brasil todo também. Legal. É isso, Maurizete, vamos falar de família? Vamos. Como é que tá a família? Também, graças a Deus. Maridão veio também acompanhando hoje, né, aqui no estúdio. Eita, tá ali glória. Cadê? Só nos bastidores, né? Providenciando tudo e eu sempre agulhando ele como sempre. Maravilha, né? Nossa, é bênção. bom quando duas pessoas são almas gêmeas assim. Quanto tempo tem já de alma gêmea assim, Maurizete? E a gente nós fizemos bodas de prata ano passado. Olha que legal, parabéns. Fizemos bodas de prata, vamos para 26 anos, graças a Deus. 26 anos de casado? 26 anos que Olha a gente... aí, Brasil, né? Brasil. Tá junto. Casamento em Cristo é bênção, né? É verdade. Que glória, maravilha. E vocês estão morando onde agora, Maurizete? Maurizete Catarina agora é senhora cidadã de... Ubatuba. Ubatubense, gente. Virei Ubatubense. Ubatubense. Mas é o meu quê? Rio mora aqui no coração, com certeza, né? Ubatuba é Minas Gerais? Não, Ubatuba é região litorânea de São Paulo. São Paulo? É. Ubatuba, São Paulo. Ubatuba. Ubatuba. É uma região bem assim de serra, né? É um clima muito serrano, assim. E bastante natureza, praias maravilhosas. Tem mais de 100 praias, Ubatuba. É mesmo? Mais de 100 O praias que e você achou? ilhas. Sai do Rio de Janeiro. Completamente diferente. As praias, a gente tem muitas praias bonitas aqui, mas Ubatuba, cada lugar que você vai assim, você se surpreende. Gente, eu pensando que se esgotou assim, o repertório de praias bonitas. Aí tem praia lá que você vai e você consegue ver peixes assim nadando. Caramba! E lá parece muito golfinho, tartaruga. Tartaruga, então, é uma coisa comum de você ver assim. Você vai num pier, olha, daqui a pouco aparece aquelas tartarugas, sabe? Gente. Tem o Projeto Tamar lá, muito bacana também, que eu já fui. Projeto Tamar, já ouvi lindo, falar. É Já lindo, ouvi lindo, falar. lindo. As tartarugas enormes, assim. Nossa, é natureza abundante. Eu vou todo dia, assim, quando vou pro trabalho, vejo o quero-quero na rua, os pássaros cantando, sabe? Muitas árvores, muito arborizado, pé disso, pé daquilo. É muito bacana, assim. Eu acho que um lugar desse traz... E os cento assim, e pouquinhos mil habitantes, mais ou menos, da cidade. É pequeno, né? Mas traz uma serenidade muito grande pra gente, né? Que vive numa cidade como o Rio de Janeiro. É verdade. Eu acho que há algum tempo eu vinha buscando um pouquinho isso e eu Sim. não me dava conta de quanto eu buscava e eu mesma não sabia, sabe? Caramba. Quando eu nem me imaginava, eu achava assim, eu não
não vou conseguir viver numa cidade menor que o Rio, nem Rio de pensar. Janeiro. Porque eu sou muito agitada, eu gosto dessa agitação. Pra você ter ideia, Ubatuba já teve e hoje nem tem shopping. Caramba! Pra gente ir a shopping, eu tenho que ir pra Caraguatatuba, que é 1 hora de lá. Caraguatatuba. E eu falei, gente, como assim? Agitada do jeito que eu sou, completamente de cidade, de metrópole. Me imaginar vivendo... Tipo, Urbana. Não, sem comentários. Mas e eu me adaptei completamente e tem me feito muito bem, sabe? Caramba, Mas coisa sinto boa. saudade aqui do Rio, vem a família, vem quando tem gravação, quando tem evento. Mas, assim, me fez muito bem, assim, essa fase da vida tá morando, né, em uma cidade menor. E menos agitada e com muita... trouxe mais qualidade de vida. De vida, é isso aí, é isso que eu ia falar. Legal. A qualidade de vida realmente fez muita diferença pra gente, né? Pra mim, pro meu esposo, pro meu filho, a gente tá gostando muito. Aí agora, quando fala com o Gabriel, né? Gabriel, não, mãe, daqui eu não saio mais, não. Não sai ninguém. Tá certo, Gabriel, tá certíssimo. Vamos lá, Maurizete. Carreira, como é que tá? Você falou que você está trabalhando com crianças especiais. Agora eu estou usando a fonoaudiologia para isso, né? Fala exatamente. Pra gente eu tenho estado nessa área muito assim, me aprofundando muito no autismo. Tem sido muito assim interessante a vivência disso, né? E poder, de certa forma, com a profissão da gente a trabalhar com essas crianças, conhecer cada história, sabe, estar com os pais, são experiências assim muito emocionantes até, sabe, no nosso dia a dia, e a gente se colocar um pouco no lugar do outro, sabe, acolher esses pais que muitas das vezes trazem questões assim bastante interessantes para a gente e que a gente pode, com um pouquinho que a gente a gente poder ajudar, a gente poder fazer essa troca, tem sido um momento assim muito muito bacana assim da vida mesmo, sabe? Eu considero um presente de Deus assim. A cada criança que entra, eu oro a Deus para que Ele me traga sabedoria, para eu saber lidar. Para eu saber poder ajudar. E eu falo, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar essa criança, né? E é bom você estudar, é bom você ter a técnica, mas o bom também é você entender que nós mesmos não podemos fazer por eles nada que venha só da gente. A gente precisa muito da sabedoria que vem de Deus, sabe? Eu creio que é Deus que nos dá a sabedoria para atuar na nossa profissão, seja qual área que for. Então, eu às vezes até converso isso com alguns pais, né? E eles gostam. E eles falam assim, não, isso é muito importante mesmo, porque a gente sabe que é um desafio, né? A cada dia são desafios constantes. A gente não sabe como que aquela criança vai entrar naquele dia, no consultório, enfim. E aí a gente ali repensar o que a gente precisa fazer de técnica, disso, daquilo, enfim. Mas Senhor, vai na frente mais uma vez que eu preciso, né, da sabedoria que veio do alto, né? São coisas. Eu voltei, né? A gente voltou ao trabalho com a ONG e eu recebi uma criança de 11 anos, né, que tem TDAH. E com certeza temos muitas crianças lá TDAH também. Né? TDAH. Tem muito adulto TDAH, né? Tem adulto aí que nem sabe que tem, na verdade. TDAH, é verdade. Todo cheio de problema, a gente fala, é louco. Não, ele tem alguma, né? E aí o pai chegou, foi fazer a inscrição dele, né? E eu sempre pego as debilidades que aquelas crianças têm. Eu tenho mais ou menos umas 5 crianças dessa maneira. Não só o TDAH, mas também alguma coisinha de autismo e por aí vai. E para as outras crianças, a gente faz uma cartilha, né? A gente tem um plano do que fazer. Mas para essas crianças, eu espero deles. Eu preciso ler, né? Quando ele sentou na minha frente, muito caladinho, né? E eu sabia que ele estava observando o ambiente, né? A turma. E teve um dia que a turma estava tão barulhenta que ele começou a chorar, né? E ele começou a chorar e as crianças, tia, ele está chorando, e eu vi que ele estava nervoso, né? Dei um abraço nele e ele falou, estou com dor de dente. Aí eu fico olhando para ele e falei, está com dor de dente? Vem cá. Peguei, fui lá, a menina correu, dei uma Coca-Cola para ele, né? Aí ele já ficou me olhando, tomou a Coca, dei pipoca, falei, tá tranquilo? Tá. Você está conseguindo mastigar? Tô. E bebeu a Coca toda e comeu a pipoca. E aqui, ó, o problema está aqui, a agitação
deu nele um nervoso tão grande, né? Eles não gostam de Eles ambientes não gostam assim, de ambiente barulhento, né? Com muita confusão. agitado. Exato. Tem sensibilidade auditiva na maioria das vezes. Exatamente. E é muita sensibilidade, né? Sim, sim. E aí o que aconteceu ali, ele acalmou e aí passou uns 10 minutos. Falei, você quer ir embora? Ele falou, quero não, tia. Quero ficar aqui perto de você. E engraçado que na outra aula que veio, ele já estava tipo assim, tranquilo, porque sentiu segurança. Quando ele chega, me dá abraço, eu dou abraço. Tia, eu posso ajudar o colega? Pode. E ele botou a mão assim, tia, ele não sabe fazer de 1 a 10. Aí eu fiquei olhando para ele, aquele mesmo garoto tímido, calado, chorou quando viu a turma naquela confusão toda, né? E ele estava ali ensinando o coleguinha, uma outra criança. Então a gente vê como o ambiente, né, Sim. faz com que essas crianças elas nos ensinem, né, a observar a volta, observá-los, né, e dali fazer a leitura do comportamento deles. Né? É muito importante isso. Cada dia que eu vou para onde, cada dia que eu olho aquela turminha, cada dia que eu olho a superação deles, aprendi felizes em aprender alguma coisa, isso também me ensina, isso também me alimenta. Sim. Né? Uma coisa eu quero te perguntar, qual é a maior experiência, Maurizete, que você tem tido na sua vida nessa área? Se trabalhando com crianças especiais, atendendo, fazendo atendimentos que não é só você chegar lá e cantar, né? É diferente do artista e do profissional. Né? Fala para nós, traz para nós uma experiência que você tomou para si e que você hoje pode orientar pais e mães a observarem, a aprenderem e a andarem para frente através da observância e do aprendizado dessas crianças tão especiais que a gente recebe todo dia no nosso cotidiano. Fala um pouquinho para a gente. É de ver o quão desafiador principalmente eu fico pensando, me colocando, né? Eu tento me colocar no lugar de cada pai, de cada mãe que chega lá, porque a gente vê as questões que trazem, né, que o autismo traz, em si, as crianças atípicas em geral, mas como eu estou trabalhando nessa área muito especificamente, então a gente vê assim, os déficits que existem na questão do autismo e como que os pais conseguem lidar com isso. Às vezes eles têm muitas dúvidas, eles trazem muitas dúvidas em relação, por exemplo, não só na minha área, por exemplo, fonoaudiológica, né, as demandas fonoaudiológicas que essa criança traz, mas de uma forma geral, né, de como ela maneja o comportamento também, né, que aí já vai passar mais para o profissional que é, por exemplo, psicólogo. Mas lá nós somos equipe multi, né, então nós temos reuniões semanais com a equipe para tratar das questões de cada criança, e, em específico, e casos, às vezes, que a gente acha importante pontuar. E aí a gente, muitas das vezes, tenta... E eu acho que essa que é a grande questão, sabe? Eu converso muito com a coordenadora procura me ouvir bastante, e eu sempre falo assim que nós temos realmente que a cada dia nos colocarmos sempre no lugar desses pais. Isso. Saber como que está sendo para esses pais lidar, e a clínica, e não só o profissional, ele precisa ter muito o feedback dos pais, e está linkado com esses pais. Isso aí. Né? Porque só o trabalho que é feito na terapia, ele não vai conseguir, na verdade, um êxito grande se ele não tiver linkado e a gente não tiver ali em conjunto, em sincronia, para poder fazer com que esse paciente ele seja, digamos assim, acolhido, tanto acolhido quanto ele ter realmente um respaldo do trabalho que precisa ser feito com aquela criança, né? Tanto o pai quanto o paciente e o profissional. Mas tem sido assim muito gratificante, e assim a cada dia eu procuro realmente fazer isso. Quando esse pai e essa mãe chega, eu me coloco no lugar, porque até mesmo quando a gente vai fazer devolutiva, e aí a gente tem a oportunidade de ouvir o que os pais trazem, gente, é de chorar. Meu Deus. Eu me coloco no lugar de verdade. E, assim, é muito comum. Assim, já me peguei chorando várias vezes, assim, só de sentar e ouvir cada história, e de ouvir como que eles lidam, né, com todas as questões. E é muito, assim, gratificante, sabe? É uma coisa que vai além de você poder... Obviamente que a gente precisa de reconhecimento profissional, a gente precisa do financeiro, a gente precisa... Mas é muito acima disso, sabe? É você poder ajudar de verdade alguém, né, e saber que você vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Verdade. Porque ela chega lá
quando eu cheguei nessa clínica, eu falei para a coordenadora assim, você sabe quão importante é quando um pai ou uma mãe chega para um profissional e fala assim, estou te entregando na tua mão o bem mais precioso, né? E quando eu fecho a porta do consultório, e eu fico vendo assim, gente, como é que é digamos assim, a confiança que esse pai precisa ter nesse profissional e o que a gente vai fazer com aquela criança que está ali precisando de receber aquele cuidado, né? Verdade. E eu já tive a oportunidade de ouvir assim, que me emocionei, né? Eu sou chorona mesmo. Uma criança que estava... um paciente meu, que é muito bonito, eu tenho muitos pacientes assim pequenininho, né? E aí um deles é o Heitorzinho, que é uma graça, ele é um xodózinho lá da clínica. E aí, num dos momentos que eu estava fazendo terapia com ele olhou assim para meu rosto e falou assim, tia Mauri, eu te amo. Aí eu falei, meu Deus, menino, como é que você me fala isso? Não tem preço. Não tem preço, mas eu abracei ele tanto, não gente. Tem preço. E eu sou aquela tia bobona mesmo. Quando eu tia Mauri, vem aqui. Aí chega, tem a hora das AVDs, que eles vão lanchar. Meu Deus. Mas eu pego cada um deles, eu abraço, eu beijo. Eu falei, gente, é muito interessante. E o teu já tem quantos anos, Maurizete? Hã? O teu já tem quantos anos? O meu filho? Já tá um rapaz, 24 anos. Mas tem eu 27. agarro ele, eu beijo. Ele, mãe... Passando vergonha. Não, é mal dos filhos únicos. É. Se a gente não abraçando, beijar, gente. Ficar grande, mas... né? Dá um desconto aí. Vamos falar de ministério? Vamos. Vamos falar de música nova. Vamos falar de trajetória nova para 2025. Fala para nós o que está vindo aí. E agora a gente fez recente já devemos lançar nas plataformas, né? Nosso diretor está ali, né? PH. Na Bless, é isso? E agora vamos fazer aí o lançamento dessa música, né? Que Vem é Prostrado. pela Bless Produções? Pela Bless. E Prostrado, que é uma canção cover, na verdade. Legal. E a gente... É uma canção da Natasha Nunes, que é lá da sim. nossa cidade, lá onde a gente está morando, lá em Ubatuba. E eu vi a Natasha cantando essa canção num evento. Eu falei, gente, que música é essa? Que música é essa? A música me fez ficar ali, sabe, pensando em tudo que ela diz sobre a gente estar prostrado aos pés do Senhor e pedir a Ele em oração e tendo fé que Deus ele está nos ouvindo, que muitas das vezes a gente fica, pastora, cansado, né? Eu já pedi a Deus, Gente, tem orações que eu fiz a Deus, que eu tive depois consciência que eu orei por aquilo, mais de 10 anos, cerca de 20 anos orando, para hoje ter a resposta. Resposta de Deus, né? Para ter a resposta de Deus. É o tempo dele, não o nosso. E exatamente, né? E a música diz, quem pede, recebe, quem busca, encontra, e a porta se abrirá outra vez, né? Então a gente não pode deixar de orar, de crer, e de ter fé e acreditar que o Senhor está ouvindo as nossas orações, né? E quando a taça for derramada lá, essa oração vai ser ouvida. Não deixe de encher a tua taça. Você está enchendo aí a tua taça, né? Tem glória aí através do novo single, né, Maurizete? Tem, em nome de Jesus. Que bênção, que bênção. Maurizete, como é que tá o ministério lá em Ubatuba? Em que igreja você está ministrando lá? Nós estamos lá na igreja Altobar Church. É uma igreja que ela nasceu dentro do Zion, né? Zion Church, aquela igreja do Tel Hadash, né? O pastor lá ele foi discipulado por eles. E a gente tem sido um tempo muito, muito bom em Deus. A gente tem aprendido muito com eles. A gente saiu daqui do Rio, a gente estava na Elan Church, né? Sim. Que era do pastor Felipe Murdock com a Renê Murdock. E oramos a Deus, eu conversei com os pastores, falei, pastor, Deus está me chamando para essa missão. E eu senti que ele abriu essa porta para a gente lá. Então nós vamos, eles nos abençoaram. Ficaram tristes, né? Porque a gente estava lá no Ministério de Louvor também. Não queria que a gente fosse, a gente também, né, não esperava. Mas foi um tempo de Deus, Deus abriu essa porta para a gente ir para lá, fomos e fomos bem recebidos. Eu cheguei primeiro na cidade, depois que meu esposo com o Gabriel chegaram, né? E aí a gente já estava lá frequentando algumas igrejas, eu orando a Deus, e aí senti de ficar nessa, gostamos bastante. Quando o Gabriel chegou, inclusive, que eu já estava muito assim, no meu coração, falando para ficar lá. Apesar de já ter visitado outras. Mas aí, quando o Gabriel chegou, eu levei eles em algumas que eu já tinha ido para ver o que eles iam achar. E quando o Gabriel chegou a frequentar uma outra que estava indo no grupo jovem, e ele chegou nessa, ele disse, mãe, é aqui que eu quero ficar. Caramba! Aí a gente falou, então, nós vamos ficar aqui. Aqui Deus confirmou. E aí estamos lá, né? E agora a gente está
tô participando até da audição da igreja lá, né? Da olha. audição. Me senti de novo no concurso Novos Talentos, né? Meu Tive que Deus passar da do audição, céu. participar lá da audição. E estamos fomos selecionados lá, né? Para participar do Ministério de Que Louvor legal, deles. né? Aí É tu muito- fala assim, peraí, eu vou dar carteira. Eu sou Maurizete Catarina. Tu não vê mídia, não, meu filho? Lá tem que passar pela audição qualquer um que for ministrar lá, né? Na adoração. vamos falar um Tocando, cantando. Tem que passar. É, O tem que que é uma passar. audição, Maurizete? Vamos lá. Uma Vamos lá, audição porque é tem- um dia que tem- você. Na verdade, assim, é uma audição, desculpa, não é concurso, gente. Vamos lá. É diferente saber que você tá. São coisas distintas, né? Então, a audição, praticamente assim, é para você ver como é que as pessoas que estão lá, elas vão analisar você. Né? Ver se você está apta a participar Sim, sim. daquilo ali que você está se propondo. No caso, tem vários tipos de audição, né? Sim, sim. Tem audição de diversas modalidades aí. Mas no meu caso lá é, por exemplo, é para cantar. Tem também para quem vai lá no Ministério do Louvor, né, da Altomar. E tem para o pessoal que vai participar também no instrumental, né? No mesmo dia tinha tantas pessoas que iam participar como música e back, voz, né? voz, exatamente. E os musicistas também tem que participar, Legal, fazer legal. audição, Porque é aquilo, né, pastora? Muitas pessoas às vezes se propõem a, mas será que elas estão aptas a? Né? Então tem que estar apta para aquilo que você está se propondo, E né? hoje em E dia, se você né? não está, nada te impede de depois não Não, estar. Você vai se preparar. Não, e pra poder hoje estar. não é mais audição, né? No meu tempo, É. a pessoa, para você estar dentro do ministério, você tem que ter qualificação para isso, tem que cantar. Exatamente. Né? Tem que saber uma divisão de vozes. É. A gente fazia divisão de voz, tirava a tríade no ouvido, né? Vamos separar aqui, contralto, soprano, tenores, Verdade. alto, baixo. Às vezes as pessoas se chocam, pastora, quando falam assim, mas, nossa, mas tem que ter tudo isso, tem que estar... Como é que é isso? Mas, vem cá, mas na Bíblia, quando Deus chamava os homens para irem... Não era para de qualquer Deus maneira, mandava escolher né? os homens habilitados. Isso, habilitados, é É. isso aí. E Então hoje nós a gente temos que estar vê nego habilitados. chegando, o pessoal não canta, Sim. mas aí você fica lá olhando, eu só fico adorando, sabe? Aham. Eu falo, meu Deus, como que pode? Desafinado, um pra lá, um pra cá, Não a pessoa pode, não tem gente. noção. Não é essa coisa de, meu Deus, E aceita qualquer coisa. por pura picuinha, É. não é porque você não tem capacidade, é por picuinha, a pessoa diz, não, mas fulano não vai cantar aqui, porque aqui quem manda sou eu. Gente, É. as igrejas estão muito aquém daquilo que é profissionalismo e daquilo que é adoração. É isso né? mesmo. Estão tratando meu amigo, ele não canta mais. Quem disse? Aí começa a tratar a gente que tem essa cultura de que você tem que fazer o melhor que você tem. Né? Você não pode cantar desafinado. Se você é um contralto, você tem que saber o que é contralto. É verdade. Se você é um tenor, você tem que saber o que é Tem tenor. que saber. Se você é um soprano, você também tem que saber o que é cantar uma voz de soprano. É. Aí a pessoa fala, não, mas o Espírito Santo, meu Deus, eu fico passada com esse troço. Aí eu olho e falo, Jesus, as igrejas podiam estar muito melhor. Verdade. As igrejas podiam estar na adoração, convertendo e alcançando muito mais. Se esse tal negócio de meu amigo, né? Eu vou botar o meu amigo porque não gosto de você, porque você canta. Quê? Você canta assim? Não canta assim, não. Porque você grita. Eu grito, viu, Marisete? Sou daquelas que grita mesmo. E aí o negócio fica meio estreito, sabe? Eu fico olhando e falo, Senhor, o reino que perde, né? Mas a audição é uma coisa muito construtiva, é bacana. Tem uns auditores meio espancados das ideias. Viu, Marisete? Mas é assim mesmo. Marisete, vão mandando pro final. Que o produtor levantou uma placa para nós dizendo, fala de música. E nós vamos fechar com que canção, Marisete? Vamos fechar com a canção Teu Reino Virá. Teu Reino Virá. O single que você vai lançar, qual é o? Que você... Prostrado. Prostrado está vindo aí, ó. Prostrado. Fica ligado em Papo de Adorador e principalmente, ó, gravadora Bless. Você vai ver artistas na mídia, fora dela, trazendo canções inéditas para o teu coração. Prostrados é uma delas, quero ver. Amém. Ouvi uma palhinha, achei top, né? Vamos, Gostou, pastora? vamos lá, vamos para frente, porque esse negócio vai dar certo. Amém. E agora você vai ministrar o que para nós? Agora eu vou cantar a canção Teu Reino Virá. Teu reino virá, Maurizete vai terminar, porque o terreno realmente está vindo e eu estou indo embora. Porque o nosso horário de hoje, de Papo de Adorador, está fechando. Maurizete, Um prazer participar, pastora. Foi muito bom, viu? eu termino, PH não deixa a gente fazer mais uma hora de programa de jeito nenhum, entendeu? É 20 e 20, entendeu? Você que está aí na serra, ore por nós. Estamos rogando por suas orações, né?
Uma, 20 minutos não dá nada, cara. A gente fala meia dúzia de assunto, acabou o tempo, né, Maurizete? Vou voltar semana que vem e você vai ficar nesse bloco ouvindo Maurizete Catarina. Muito obrigado, viu? É sempre um prazer te receber pela segunda vez. Amém. Eu que agradeço, pastora. Quero aproveitar e deixar o contato, posso? Pode deixar, deve. Nosso telefone para agendas, para aulas online, ó, é 21 987 490239. 21 987 490239, até o WhatsApp. É isso aí. E agendas em qualquer instância, viu, querido? É Belém do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Ubatuba, Minas Gerais, Espírito Santo. Pode ligar, né, Maurizete? Com certeza, vai ser um Glória prazer. a Jesus, é isso aí. Eu vou, mas eu volto. Um abraço para você. Papo de Adorador indo, você fica com a voz belíssima de nossa queridíssima Maurizete Catarina. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. And when I think that God His Son not sparing, sent Him to die, our scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. E quando enfim Jesus vier em glória e no seu reino me fizer entrar, adorarei prostrado e para sempre, sempre, sempre. Quão grande és tu, meu rei, rei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu.
princípio, ele anuncia o fim. Todos ouvirão a sétima trombeta tocar, o anjo anunciando o governo de Deus sobre todas as nações, todas as nações. Mas antes que venha o dia terrível do Senhor, Deus enviará Elias para restaurar o que ficou, na esperança da promessa, pela justiça da fé, herdaremos o teu reino que nunca terá fim. Ele vem, Cristo vem, a honra, a glória, a riqueza, o domínio, a sabedoria e força estão diante dele, estão diante dele. Alfa, ômega, eterno, Criador, majestoso, glorioso, santo e poderoso, é o Senhor. Alfa, ômega, eterno, Criador, majestoso, glorioso, santo e poderoso, é o Senhor. Reino inabalável, que através de Jesus sejam salvas todas as gerações da casa de Jacó, levantada em verdadeira justiça e retidão, para trazer e estabelecer seu reino em todas as nações, onde os justos triunfantes com Cristo reinarão. Os que vencerem com Ele no seu trono assentarão, para que se cumpra todo o seu propósito, com poder e grande glória. Ele vem, Ele vem. Estão diante dele, Alfa, ômega, eterno, Criador, majestoso, glorioso, santo e poderoso, é o Senhor. Alfa, ômega, eterno, Criador, majestoso, glorioso, santo e poderoso, é o Senhor. Dia 30 eu quero convidar você que mora na ilha, Bananal, Cocotá, Guarabu, para você participar da nossa segunda edição do Fest Gospel Periferias, e com a participação do... Fala galera, nós somos o Contato Vital. E nós temos um encontro marcado no dia 30 de maio, lá na Ilha do Governador, na Lona Cultural Renato Russo. Fest Gospel Periferias, segunda edição. Até lá! É isso, e eu chamo você, sai da tua igreja, vem que a gente está te esperando para esse grande evento.
Tantos sonhos se desfazem e com o tempo se vão. E no peito que fica é um vazio de um coração que só deseja ser feliz, mas se entrega à ilusão. A realidade vem, não se pode dela esconder. Se faz parte de você, com ela conviver. Entender então que não dá nessa vida tudo suportar. Frágil vida, procura agora alguém com quem contar. Você pode contar com Deus, descansar em suas promessas. Sou o teu Deus, aquele que seu fardo leva. Você pode contar com Deus, descansar em suas promessas. Sou o teu Deus, aquele que seu fardo leva. Lançaram contra mim palavras de acusação, julgando meu estado com precipitação. Mas o Deus que tudo vê entrou na frente da minha vida, dando um basta em tudo isso. Com Deus na frente eu sou mais que vencedor. Com Deus na frente tudo é possível. Eu sei do meu valor. Deus na frente sempre, com Deus na frente eu sou mais que vencedor. Com Deus na frente tudo é possível. Eu sei do meu valor. Deus na frente sempre. Disseram que seria o meu fim, disseram que eu não ia conseguir. Meu estado era de fracasso, sem esperança e sem solução. Lançaram contra mim palavras de acusação, julgando meu estado com precipitação. Mas o Deus que tudo vê entrou na frente da minha vida, dando um basta em tudo isso. Com Deus na frente eu sou mais que vencedor. Com Deus na frente tudo é possível. Eu sei do meu valor.